Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como responder aquelas atividades que eu falei em sala de aula, que elas corrigem automaticamente, o AVA, da nossa disciplina corrige essas atividades automaticamente, tá? Então, o nome dessas atividades é VPL, tá certo? São essas atividades que aparece esse íconezinho do computador, tá? Esse íconezinho com a tela azul e um íconezinho com uma pessoa perto desse computador. Então, sempre que tiver esse ícone é porque é uma atividade VPL, ou seja, uma atividade que pode ser corrigida automaticamente pelo AVA. Aqui no sistema, aqui na nossa disciplina de introdução à programação, eu já coloquei 3 atividades, para que vocês já possam responder. Só que vocês precisam saber como responder essas atividades, Então, para isso esse vídeo. Então, a gente tem aqui uma atividade de somar inteiros, que é uma atividade muito simples, outra de média aritmética e, por fim, uma de média ponderada. Eu ainda vou cadastrar mais atividades, tá certo? Dessas 3 aqui, eu vou responder a de média aritmética. E aí, com base nessa, vocês também vão poder responder as outras, tá? Então, eu vou clicar aqui no link da atividade da média aritmética. Quando eu clico, as primeiras informações que aparecem é a respeito de qual é o prazo para entregar essa atividade. Então, a gente pode ver aqui que o prazo é no domingo, dia 15 de outubro de 2017, às 11 horas da noite e 55 minutos. Então, assim que atingir esse prazo, vocês não vão conseguir mais entregar essa atividade. Isso é muito importante, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui um relógio, para vocês compararem o relógio do computador de vocês com o relógio do servidor. Porque às vezes o relógio do computador está incorreto, vocês não se tocam, então tem uma diferença de 2, 3 minutos, 5 minutos. E aí aqui nesse blocozinho vocês conseguem comparar, Observem sempre qual é o relógio do servidor, que é o que importa para o AVA, tá certo? Bom, então observem primeiramente qual é o prazo para entregar a atividade. Depois, vocês vão ver aqui que tem a pergunta, mais uma explicaçãozinha de como é que vocês têm que fazer essa atividade, tá certo? Então, qual é a pergunta? Faça um programa que receba 3 notas. Então, aí já são os dados de entrada do nosso algoritmo, tá? Calcule e mostre a média aritmética. Então, essa parte do calcular é o processamento e a parte de mostrar a média aritmética é a exibição dos dados de saída, tá certo? E aqui tem algumas informações a mais. O usuário deverá digitar os valores para nota 1, nota 2 e nota 3. Então, foi apenas uma descrição mais detalhada. Tá? Então, o usuário vai digitar 3 notas, tá certo? E ele ainda diz algo a mais. Olha, o programa deverá exibir o resultado da média aritmética com 2 casas decimais de precisão. Então, isso é importante, A gente tem que obrigatoriamente mostrar 2 casas decimais de precisão, tá certo? E por fim, tem uma observação aqui, ó. O programa não deverá colocar enfeites, ou perfumaria, ao esperar o usuário digitar, bem como ao mostrar o resultado na tela. O que é que essa observação quer dizer? É que você não deve escrever na tela do computador aquelas perfumarias de digite nota 1, digite nota 2, digite nota 3. Olha, a média aritmética é essa. São essas perfumarias que você não deve colocar nesse programa. Você simplesmente programa para receber as notas do usuário. Assim que ele digitar as 3 notas, já mostra na tela a nota, mas sem colocar perfumaria nenhuma. E logo abaixo aqui, ele dá um exemplo. Quais são os dados de entrada? O usuário simplesmente digita as notas, mas não tem nenhuma perfumaria. Veja que não tem nenhuma frase solicitando para o usuário digitar essas notas, tá? Fica tudo simples. E o dado de saída simplesmente mostra a média aritmética na tela, tá certo? Então tenham cuidado com isso. Não coloquem perfumaria se a questão explicitamente pedir para não colocar. Porque se colocar perfumaria, provavelmente vai ficar errado. Tá? Bom, como é que eu envio a minha resposta? Então observe que aqui em cima a gente tem algumas abas. A gente vai clicar na aba de editar para conseguir programar no próprio AVA, tá certo? Então vamos lá.
cliquei em editar. E aí ele vai carregar uma nova telinha com espaço para a gente criar o nosso algoritmo. A primeira coisa que ele faz é perguntar qual será o nome desse arquivo, né? Lembre sempre que a gente escreve o nosso código-fonte em um arquivo de texto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, atividade 2, né? Lembre que é atividade 2, tá? Tá aqui, ó, VPL atividade 2 média aritmética. Então eu vou colocar aqui atividade 2, mas poderia ser qualquer outro nome, tá? E tem que colocar a extensão, que é .py, certo? Que é a extensão de arquivo fonte de Python. Lembre-se que esse Ava roda no sistema operacional Linux. Então evite colocar espaço, acento, tá? no nome do arquivo, porque provavelmente vai gerar algum erro, né? O Linux ele é muito sensível ao acento e espaço, né? Em nome de arquivo, tá? Não é que não funciona, mas precisa fazer um tratamento um pouco diferente. Via das dúvidas, não coloque acento nem coloque espaço, certo? Vou clicar em OK e ele vai criar o arquivo em branco, certo? Ó, cliquei no OK, ele criou aqui o arquivo em branco. É nesse espaço em branco que a gente vai digitar o nosso código-fonte, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir em outra aba a perguntinha só para a gente poder ficar consultando, certo? Pronto, abri aqui, aí ele diz, ó, faça um programa que receba 3 notas. Então vamos fazer essa parte, né? Os dados de entrada. Vamos receber essas 3 notas. Nota 1. Nota é um float, tá? Por que é um float? Porque a pessoa pode tirar um 7,5, um 6,2, um 9,7, ou seja, é um número com casa decimal. Se é um número com casa decimal, então a gente vai converter o valor digitado para float. Aqui é o comando, né, para receber do teclado que o usuário digitar, certo? Assim que o usuário digitar o valor, a gente já converte para float e atribui a variável nota 1. Observe que eu não vou colocar nenhuma perfumaria. Nesse espaço é aquele espaço que a gente coloca, ó, digite a nota 1. Mas eu não vou colocar essa perfumaria porque o enunciado pediu para eu não colocar, tá? Então, por isso, não vamos colocar a perfumaria. Vou simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu já estou lendo 3 notas. Se eu apertar Ctrl+S, como eu fiz agora, a gente já salva esse arquivo fonte para não correr de perder, né? Tá certo? Então sempre fique salvando os arquivos fonte, tá? Então já lemos 3 notas. O que é que o programa pede para fazer depois disso? Vamos voltar lá para a pergunta? Ó, faça um programa que receba 3 notas, calcule e mostre essa média aritmética. Então a gente tem que calcular a média aritmética agora, que é o processamento. Vou colocar aqui só um comentário, né, para nos auxiliar. Aqui são os dados de entrada, tá certo? Aqui é o processamento. O que será o processamento? O cálculo da média aritmética. Então, média aritmética será o quê? A soma dividido pela quantidade. Então, vou somar nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E preciso dividir pela quantidade de notas, que são 3 notas. Qual é o problema que a gente tem nessa linha? É que a gente tem aquela ordem de precedência, né? Primeiro vai ser a divisão para só depois ser a soma. Só que se eu dividir nota 3 por 3 para só depois somar nota 1 mais nota 2, isso vai dar um resultado incorreto. Então, para isso, a gente precisa mudar essa ordem de precedência utilizando os parênteses, tá certo? Pronto, agora o nosso processamento está correto. Vamos agora mostrar os dados de saída, tá? Que é o que? A média aritmética. Salvo, apertando Ctrl+S ou nesse íconezinho aqui do disquete, tá? Ó, vou apagar aqui o parêntese e ó, veja que o íconezinho fica disponível para salvar.
Quando a gente salva, né, quando clica ou aperta Ctrl S, aparece essa pop-up e logo após o ícone fica indisponível, ou seja, significa que o nosso arquivo está salvo. Isso é muito importante para que a gente acabe não correndo risco de perder o nosso algoritmo, tá? Mas aqui está incorreto, né? Deixa eu voltar aqui com parênteses e vou salvar. Pronto, o nosso algoritmo aparentemente está pronto, né? E aí a gente tem algumas opções para a gente testar o nosso algoritmo. A primeira coisa que a gente pode fazer é executar o nosso programa e aí a gente visualiza o que a gente fez. E a gente pode também avaliar o nosso programa. E aí, nesse caso, quem vai avaliar é o AVA, tá certo? E não a gente. Vou primeiro executar. Pronto. Quando ele executa, aparece essa telinha preta e o nosso programa. Observe que a tela está completamente preta porque a gente não digitou nenhuma perfumaria, né? O nosso programa não está imprimindo nenhuma perfumaria na tela do computador, tá certo? Ele simplesmente está esperando que a gente digite as 3 notas. Então eu vou digitar aqui, ó, 7,5, 6,5 e 8,7. Quando aperto Enter, ele mostra a nota. Veja que aqui tem um problema, caso você ainda não percebeu, mas aqui já tem um pequeno problema. Mas de fato ele já está calculando a média. E veja que funciona, tá? Da forma que a gente fez, já está funcionando. Ele está lendo essas 3 notas. Depois que lê essas 3 notas, ele mostra essa média aritmética na tela do computador. Só que tem um detalhe ainda que a gente ainda não está obedecendo o que o enunciado da questão pede. Mas antes da gente corrigir e falar sobre isso, vamos tentar avaliar? Vamos ver o que é que o AVA tem a dizer sobre isso? Está avaliando, né? Cliquei nesse íconezinho aqui, né, de avaliar, e aí ele vai fazer alguns comentários, tá? Os comentários que o AVA vai fazer estão em inglês, mas dá para facilmente entender, tá certo? Ó, ele diz que fez alguns testes, e desses testes, ó, o teste 2 e o teste 3, eles falharam. Por que falharam? Aí ele diz aqui o porquê falhou, tá certo? Então vocês têm que ser capazes de entender, né, quando o AVA diz, né, o que foi que falhou no algoritmo de vocês, para que vocês consigam corrigir, tá certo? Ó, aqui embaixo ele diz, né, o resumo dos testes. Então ele está dizendo, olha, eu executei 7 testes, 5 testes foram aprovados, mas 2 testes foram reprovados. E aí foi justamente esses, ó, o teste 2 e o teste 3. Então, poxa, como é que meu algoritmo uma hora funciona e outra hora não funciona? Aí depende dos valores, é por isso que eu sempre digo, ó, vocês precisam testar os algoritmos de vocês. Porque se você testar apenas com o valor que dá certo, você acha que seu algoritmo está certo, quando na verdade ele não está, né? E aí cabe ao AVA, nesse momento, lhe dizer, olha, não está completamente certo não. Então veja, no teste 2, ele está dizendo que ele digitou esses valores, 8,36, 4,56 e 1,44, tá certo? Digitou essas 3 notas. O seu programa, ele mostrou 4,78666666, um monte de 6, tá certo? Quando na verdade ele esperava, né, um número que fosse 4,79. Então veja que não é a média aritmética que está errada. É a forma com que a gente está mostrando. Lá no enunciado, ele pedia o quê? Olha, o programa deverá exibir o resultado da média aritmética com 2 casas decimais de precisão. E a gente não está fazendo isso. A nossa precisão está muito grande e o AVA não quer, né? O enunciado não quer que você coloque tanta precisão na nota, que na verdade, né, nenhuma escola, nenhuma faculdade utiliza uma precisão tão grande. Então, por isso que não deve ter tanta precisão. Como é que a gente faz para diminuir essa precisão? A gente vai ter que modificar o nosso programa, tá certo? Vamos utilizar o format para fazer a nossa composição de string. E aí a gente vai dizer o seguinte, olha, eu só quero imprimir da média aritmética 2 casas decimais. Então, vamos fazer isso agora. Coloco abre-chave, fecha-chave, e dentro do abre-chave, fecha-chave, né, não sei se vocês lembram, mas o abre-chave, fecha-chave é o que vai ser substituído pelo conteúdo da variável média aritmética, tá certo? Bom, então, para eu informar esse abre-chave, fecha-chave que eu só quero 2 casas decimais, a gente vai ter que digitar 2 pontos, ponto,
2F. Esse 2 significa que eu só quero duas casas decimais. E o F é porque é um float, tá certo? Então, agora o nosso algoritmo vai funcionar. Vou salvar. Sempre tenho que salvar, senão o problema não vai ser corrigido, na verdade. Eu já posso avaliar direto, mas eu vou executar para que a gente possa visualizar como é que ficou o nosso programa agora, tá certo? Apareceu a telinha preta, né? Nosso programa já está sendo executado. E vou digitar novas notas. Observe que agora ficou correto, tá certo? O resultado, ou seja, a média aritmética que o nosso programa exibiu, ficou apenas com duas casas decimais. Então, tá tudo ok. Vamos fechar e ver se o AVA ainda tem alguma coisa para corrigir, tá certo? Cliquei em avaliar e agora tá tudo ok. Ó, resumo dos testes. Executei 7 testes e os 7 passaram, os 7 foram aprovados. Então veja como é simples enviar essa atividadezinha, tá certo? Para o AVA, né? Para que o AVA possa corrigir. Né? Então fiquem atentos, tá? No prazo, né? Toda atividade que eu ficar inserindo, eu vou avisar para vocês, né? Que eu inseri X atividades, né? Normalmente tanto eu quanto os monitores, a gente não insere apenas uma única atividade por semana, a gente insere mais, tá? Então fiquem sempre de olho no sistema e vocês vão ficar recebendo e-mails do sistema, né? Avisando que algumas atividades foram inseridas lá no AVA, tá certo? E pratiquem bastante, não deixem de responder essas VTL, tá certo? É muito importante que essas tarefas sejam respondidas para que vocês consigam aprender o conteúdo da disciplina. A tendência é essas atividades ficarem cada vez mais complexas, tá certo? Para que vocês aprendam a desenvolver coisas cada vez mais interessantes. Bom, fico por aqui, espero que vocês tenham entendido, tá? Os outros enunciados estão semelhantes a esse, tá? Em que eu sempre coloco o exemplo, né? Como vocês devem implementar, tá? Para que fique sempre claro para vocês como vocês têm que fazer o algoritmo de vocês, tá certo? Até mais!